Boa tarde a vocês que nos acompanham. Começa agora mais uma emissão do Telesur Notícias em português. Eu sou André Vieira e diretamente aqui da nossa correspondência na cidade do Rio de Janeiro, levaremos para vocês nos próximos minutos o que foi informação destacada na América Latina e também em todo o mundo. Começamos. Já são 13 dias de protestos em todo o Chile. Trabalhadores e trabalhadoras e estudantes que ocupam as ruas em repúdio ao projeto neoliberal que vem sendo implementado neste país andino desde a ditadura de Augusto Pinochet. Os detalhes no seguinte informe. Depois de não conseguir deter os protestos na base da repressão, Piñera começa a recuar. Nesta semana, o presidente chileno anunciou a suspensão de 2 eventos internacionais que aconteceriam em novembro e dezembro no Chile. A Cúpula de Cooperação Econômica entre os países da Ásia e do Pacífico e a COP25, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Eu acredito que é um sinal claro de que o Chile é uma casa com uma fachada bonita, mas por dentro está toda fraturada. Quando a casa está quebrada, não podemos receber visitas e seguir vendendo o modelo chileno como um modelo de sucesso, nem exacerbar lideranças que não existem, porque hoje o Chile não é liderado por ninguém. Enquanto isso, o debate sobre a origem da violência foi encerrado na quarta-feira, quando uma imensa marcha sem policiais chegou ao palácio sem qualquer incidente. Então a polícia aproveitou o instante em que professoras dançavam para atacar. O que podemos dizer é que existem práticas sistemáticas, não isoladas, que são registradas em distintos pontos da cidade, com distintas intervenções na mesma manifestação, seja ela violenta ou não, nas quais existem padrões sistemáticos de tortura contra certos grupos mais vulneráveis. Formalmente recebemos 35 denúncias de violações sexuais. Existem atos que se repetem de forma constante, como a perda de comunicação ou detenções não registradas por parte de policiais que aparecem vestidos de civis em veículos não oficiais. A perícia cirúrgica dos repressores conseguiu derrubar um inconfundível observador do Instituto Nacional de Direitos Humanos. Quando alguém pergunta por que fazem essas coisas, eles dizem que estão trabalhando. Cristian Inostroza e Alejandro Kirk, Telesur, Santiago de Chile. E passamos agora à Argentina, onde Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner foram eleitos presidente e vice-presidenta para governar o país pelos próximos 4 anos. Esta coalizão obteve uma vitória de 48%, que corresponde a mais de 12.600.000 votos. Uma eleição que foi disputada contra o atual presidente da nação, Maurício Macri, que obteve 40%, pouco mais de 10 milhões de votos nas últimas eleições. No dia seguinte à vitória, Alberto Fernandes se encontrou com o presidente que agora está de saída, Maurício Macri, para acertar a transição de governo. Neste momento, minha família é toda a família argentina. O único que eu lhes peço é que estejamos todos tranquilos, que assumamos isso como um dia de alegria e que o que vem necessitará muito esforço, mas com todos trabalhando juntos, contentes e felizes. Tudo isso para além do esforço que tenhamos que fazer. Continuamos no Cone Sul e passamos agora ao Uruguai, onde a eleição presidencial desse país será decidida em segundo turno entre os candidatos Daniel Martínez, da Frente Ampla, e também Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional. Embora tenha existido uma diferença de 10 pontos percentuais entre os dois candidatos no primeiro turno, nenhum deles alcançou mais de 50% dos votos. E é por isso que a eleição em segundo turno acontecerá no próximo dia 24 de novembro. Esta aposta a certezas, esta aposta à estabilidade, esta aposta às mudanças, sabendo que podem ser graduais e não a aposta à possibilidade de ver ajustes com um destino de incerteza. É o que nos reafirma nesta luta e por isso seguiremos adiante. O governo que vem, vocês nos ouviram dizer mais uma vez, não é um governo do Partido Nacional. É um governo de muitas cores, encabeçado pelo Partido Nacional. E na Bolívia, o governo do presidente Evo Morales e do vice-presidente Álvaro Garcia Linera continuam enfrentando uma tentativa de deslegitimar sua vitória eleitoral. O ministro de Relações Exteriores boliviano, Diego Parry, assinou um acordo com a Organização dos Estados Americanos, a OEA,
que, junto com outras autoridades bolivianas, farão uma nova auditoria do processo eleitoral a partir de hoje, para ratificar o resultado que garantiu a vitória da chapa do Movimento ao Socialismo, o MAS, no primeiro turno. Enquanto isso, nas ruas, organizações sociais, sindicais e camponesas exigem um respeito ao seu voto com uma vigília permanente na Praça Murillo, centro da cidade de La Paz, e atos em várias regiões do país. Queremos pedir ao senhor Mesa, o candidato perdedor, que se junte à auditoria que realizará a Organização dos Estados Americanos, acompanhada pelo México, Paraguai, Peru e outras nações irmãs. E vamos agora à Venezuela, onde acontece nesse país caribenho o primeiro encontro internacional dos povos originários. Com o lema pela soberania, solidariedade e pela descolonização, representantes de 20 nações indígenas se reúnem na cidade de Puerto Ordaz, no estado Bolívar, fronteira com o Brasil, durante 3 dias para debater os desafios da luta dos povos originários no continente. A atividade foi proposta na última edição do Foro de São Paulo, que aconteceu em julho em Caracas, Venezuela. E vamos agora à Colômbia, país que no último domingo realizou suas eleições regionais. O resultado marcou uma derrota para o partido governante, o Centro Democrático. Diretamente de Bogotá, nosso correspondente Hernán Tovar nos fala agora os detalhes dessa votação. Depois das últimas eleições regionais do último 27 de outubro, temos várias coisas para analisar. Primeiro, que os partidos tradicionais perdem terreno e, sem coalizões, seus candidatos não conseguem obter um volume de representação. Dizer também que o Centro Democrático, o partido do governo, o uribismo, teve uma derrota desastrosa, não somente nas eleições, mas também porque seu maior representante, Álvaro Uribe, está envolvido em uma série de investigações de fraude processual e manipulação de testemunhas que está sendo investigada pela Suprema Corte de Justiça. Duas coisas para destacar. A capital, Bogotá, elegeu a primeira mulher prefeita. E no departamento de Tubarco, estado de Bolívar, foi eleito um ex-combatente, ex-integrante das Farc. Não eleito pelo partido das Farc, mas sim por uma coalizão do Partido Colômbia Humana e do Polo Democrático. Este foi o panorama que podemos ver nas eleições da Colômbia. E agora notícias do Brasil, isso porque novas denúncias voltaram a vincular o presidente Jair Bolsonaro e sua família aos assassinos da vereadora Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes no último dia 14 de março de 2018. Apesar do Ministério Público afirmar que as novas denúncias são mentirosas, a sociedade civil já se prepara para reagir mais uma vez nas ruas. Os detalhes agora com o nosso correspondente diretamente de São Paulo, Nacho Lemos. Nacho. Olá, nessa semana o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi acusado por supostos vínculos com os assassinos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada no ano 2018 durante o mês de março. Segundo o Ministério Público, as acusações são mentiras e o procurador-geral da República, Augusto Aras, nominado por Bolsonaro no mês de setembro, alegou que trata-se de um factoide e arquivou o nome do presidente mencionado no caso de Marielle Franco. Por parte dos movimentos sociais, tem sido convocada uma manifestação para a próxima terça-feira, exigindo justiça por Marielle Franco e pedindo basta de Bolsonaro. Senadores e também diputados de oposição declaram que tem sido quebrada a independência de poderes, já que o Jair Bolsonaro exigiu ao Procurador-Geral da República um ofício sobre sua citação no caso de Marielle Franco. Após 2 semanas de protestos, o primeiro-ministro Saad Hariri, do Líbano, renunciou ao seu mandato. Esse era o 3º mandato de Hariri, que também é acusado de manter vínculos políticos com a Arábia Saudita. Os libaneses e libanesas exigem um novo gabinete em 48 horas e acusam o governo de corrupção e de ter provocado a atual crise econômica no país. Os atos começaram no dia 17 de outubro, depois do anúncio de uma nova tarifa para chamadas telefônicas. O povo aplaudiu a renúncia do parlamentar, que reconheceu que o país enfrenta a maior crise desde a Guerra Civil, que terminou em 1990.
O presidente Michel Aoun pediu que os atuais parlamentares sigam trabalhando até conseguir conformar uma nova aliança governante. E na Síria, se por um lado continuam os conflitos na zona norte desse país, por outro também avançam as medidas para a normalização dessa nação árabe depois de 8 anos de guerra. Em Genebra, na Suíça, se reuniu pela primeira vez a Comissão Constitucional, que deve propor uma nova Carta Magna para essa nação. Diretamente de Damasco, Síria, Hisham Manus nos amplia a informação nesta hora. Olá, colegas. O Comitê Constitucional Sírio, integrado por 150 membros representantes do governo, da oposição e da sociedade civil síria, continua suas reuniões em Genebra, Suíça, para reformar a atual Constituição síria do ano de 2012 ou preparar um rascunho de uma nova emenda constitucional para ser submetida a um referendo popular, ratificando que o povo sírio é o único que tem o direito de definir seu futuro no marco do processo político em andamento para superar a crise aqui na Síria. Em paralelo, a situação no nordeste da Síria tende a ser solucionada depois do acordo firmado no último dia 22 de outubro entre a Rússia e a Turquia para a retirada das forças curdas, que estão a 35 quilômetros da fronteira com a Turquia, além da presença do exército árabe sírio na zona fronteiriça com a Turquia e também um patrulhamento conjunto da polícia militar russa e das tropas curdas. Essa é toda a informação que temos por agora. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do Telesur Notícias em Português. Lembrem-se que nós continuamos através das nossas redes sociais e também em inglês e em espanhol nas nossas telas tradicionais. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.